Existem vários mecanismos para se trabalhar a ideia de condução. A ideia de condução ou a percepção fina do movimento que se relaciona com você. Para trabalhar a relação você com você mesmo, para você perceber que não existe obstrução no seu movimento, muitas vezes as pessoas têm mais dificuldade. Então, para tentar facilitar o processo, mas também um mecanismo de compreensão de uma outra série de relações que pode ter muito mais a ver com questões terapêuticas, com questões artísticas, com questões de esportes marciais, cria-se a condução numa relação externa. Mas, como estamos num período de isolamento social, talvez se pense, mas como eu vou conduzir alguém ou ser conduzido para poder trabalhar? Você pode usar um equipamento simples, uma vareta. Pode ser uma espada de madeira. Pode ser uma lata. Pega-se uma lata, alguma coisa que tem aí. Ou mesmo pode ser uma peça pequena, um controle remoto. Pode ser uma caneca. Não interessa qual o objeto no final das contas. Então você pode começar. Vamos pegar a vareta. Eu toco e sinto que eu não estou apertando. Eu coloco a pressão mínima necessária para que a vareta não caia. Eu coloco a pressão mínima necessária para que eu não perca contato com ela. Desse modo, sem mexer o meu tronco, eu posso treinar. Eu conduzo. E se eu dou alguma parada, eu não aumento a pressão ou eu abandono. Eu não faço uma pressão que perca contato. Eu posso fazer isso com todos os dedos. Trabalhar a sensação de condução. No momento que eu sinto uma pressão maior, eu me reorganizo. Eu penso qual é a condição para se trabalhar. O dedo anular pode ser um movimento simples, pode ser movimentos mais complexos. Movimentos mais complexos. Mindinho. Sempre com a ideia do contato leve. Nesse sentido, eu posso trabalhar as mãos, posso trabalhar a palma das mãos dentro da mesma ordem, em vários pontos diferentes, não precisa ser, para criar algum outro tipo de dinâmica. E sempre vou trabalhando com a ideia que eu mantenho o contato mais leve. Nesse aspecto, esse seria um ponto. Eu posso trazer a sensação para outras áreas de mim e tentar trabalhar. Mantendo esse contato leve, eu posso mexer meu antebraço, sendo que meu braço mantém a relação. Isso não é para aprender a manter distância. Isso é para aprender ou treinar, manter a sensação de um micromovimento, do contato leve. Se eu mudo a posição, sem eu aumentar a pressão a um ponto de deformar, machucar, né, eu continuo treinando. Esse treino ele é bastante interessante quando você faz junto com ações respiratórias. Mas só para treinar a condução já é interessante. Eu posso treinar com relação à cabeça. Esse aqui não é uma disputa para ver se a vara cai ou não. É muito mais o reconhecimento de que a minha consciência corporal e minha relação com o espaço é mais interessante para organizar e para determinar que as relações que eu trabalho, como o controle, a consciência corporal e a percepção de condução. Certamente você pode usar uma lata, né? Ele causa a mesma sensação. Eu posso trazer a sensação para outras áreas. Sempre é um jogo de possibilidades, no caso, assim, mas sempre na relação do micromovimento. Aqui, se for o caso, eu posso uma mão com relação à outra. Uma mão com relação à outra. Aí eu posso perceber, ao mexer o antebraço,
como eu faço para não criar obstrução, criar uma pressão irregular. A evolução disso seria algo assim. Eu posso colocar a mão e eu mudo a direção. Só que ao mudar a direção, a minha mão, meu antebraço não muda, mas o meu punho muda. O antebraço faz a mínima correção necessária. Ou eu posso mudar o ângulo sem mudar a mão. E ao mudar o ângulo agora, minha questão é trabalhar sem estar numa linha perpendicular, numa linha de 90 graus, eu mudo o ângulo. E ainda assim, é necessário trabalhar o movimento mantendo a coerência dessas relações de micromovimento. Uma evolução possível disso seria, como eu disse, você trabalhar tocando e não causar. E então seria a mesma coisa que se você estivesse tocando o outro move e você não cria a relação de obstrução. Mantenha a sensação de não haver o atrito ou haver o movimento de contraposição ou puxar, arrastar. Aqui nós podemos evoluir o movimento. Se você, pode ser um cabo de vassoura, uma espada de madeira, qualquer coisa assim. Então, eu toco, então eu não aperto, eu mantenho a sensação de micromovimento. Então eu posso balançar. No momento que eu sentir uma pressão maior, eu sei que eu coloquei uma obstrução. Então eu vou aprender a encontrar as relações em que retira-se essa condição de aumento de pressão, ou onde a energia é colocada com mais intensidade. Nesse caso, existem várias possibilidades com espada de madeira, mas não é o caso. Vamos continuar aqui. Nesse aspecto, eu posso tocar. Tocar. Aí ela cai. Então, eu toco. Essa sensação do toque, essa sensação de apenas tocar, sem que escorra, né? Ele está tocando e ele fica escorrendo, então eu toco. Quando eu levo e trago, o bastão não fica escorrendo, a mão não fica deslizando por ele. Desse modo eu tenho um contato mais suave do que mesmo aqui. Então eu posso criar esse tipo de movimentação. A hora que ele vai escorrendo para cair, então eu tenho que acompanhar e criar uma sensação de aderência no objeto, que seria equivalente a criar sensações de aderência também quando está em contato com o corpo do outro. Aqui, mais uma vez, é importante manter a sensação do contato mais suave, da relação do micromovimento, nesse caso. Então, você pode extrapolar, você pode tocar, no primeiro momento, você vai ter a impressão que você está dando comando para os dois moverem juntos, né? Aqui. Mas você pode ir criando desafios maiores, né? Condições de maior dificuldade. E essa condição de maior dificuldade vai trazer mais frustração, você vai errar mais. Vai errar mais, vai criar mais dificuldade, né? Para a questão do movimento. Mas, por outro lado, também vai educar outras áreas de sensação de você. Então, você pode estar conduzindo e se houver alguma resistência, ele vai deslizar, nesse caso. Esse tipo de treinamento ele é muito bom para questões relacionadas com dança, para questões relacionadas com artes marciais, mas, como se diz, você consegue ler o movimento do outro antes do que aconteça. Você consegue perceber e antecipar, não porque você prevê, mas é porque realmente sente. E em questões terapêuticas, no momento que toca, você consegue reconhecer os micromovimentos ou como a energia flui e poder organizar, estimular para que haja uma fruição correta ou uma fruição mais eficiente quando se trata de saúde.